Bom dia a todos. Vamos retomar nossas atividades com a palestra do Dr. Tadaaki Hirose, desembargador federal dessa corte. Eu cumprimento a doutora Marga, nossa presidente, que se faz presente aqui. Eu cumprimento também o Dr. Darós, ex-presidente dessa corte, juiz que deixou muitas lembranças e muitos exemplos dignificantes para a magistratura brasileira, Dr. Sérgio Tejada. Eu cumprimento a todos os presentes. E o Dr. Tadaaki vai nos brindar com uma palestra sobre a correição virtual. O Dr. Tadaaki dispensa apresentações, é um juiz de todos conhecido. Eu já sou juiz há 20 anos e eu lembro que quando eu estava fazendo faculdade, o Dr. Tadaaki já era juiz. E um grande juiz que, quando assumiu a magistratura estadual no estado do Paraná, ele, desde os primeiros dias, eu já pude perceber que era um grande administrador, porque ele adotou várias práticas, várias rotinas administrativas, que para nós, na época, jovens servidores de cartório, foram muito úteis e que me servem de lição até hoje. O Dr. Tadaaki é desembargador do nosso tribunal, atualmente é o corregedor regional da Justiça Federal da 4ª Região, pós-graduado em Direito Tributário, aplicado à empresa pela Faculdade de Ciências Econômicas da Apucarana, pós-graduado em Ciências Penais pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduado também em Direito Processual Civil pela Universidade de Brasília, e tem uma vasta experiência como juiz de primeiro grau e depois como membro dessa corte, já ocupou vários cargos no nosso tribunal. Eu não vou cansá-los também com a leitura de mais ainda itens do currículo do Dr. Tadaaki, que é de todos conhecido. Eu cumprimento também o Dr. Vladimir, que pela felicidade de participar, de coadjuvar nesse evento, que tem também a sua marca. Eu estava conversando com o Dr. Tadaaki, todos nós ficamos felizes de participar, porque é um evento que tem a sua marca de ser direto ao ponto, de ser bem objetivo, sem aquelas solenidades que nós, na área jurídica, somos tão afetos. Eu sempre digo, nós temos uma tendência de nos olharmos no espelho e vermos um professor. E nós temos que ver um juiz, uma pessoa que tem que resolver os problemas e, para isso, quando possível, usa a ciência jurídica. Mas o objetivo não é se tornar um grande professor de todos, e sim um cidadão escolhido pela sociedade para resolver os conflitos sociais. Então, doutor Tadaaki, já peço desculpa por ter falado demais e eu passo desde logo a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado, doutor Fernando Quadro da Silva, pelas amáveis palavras a mim dirigidas, meus cumprimentos às autoridades já mencionadas por Dr. Quadros, senhoras e senhores. Nós estamos aqui desde ontem, neste seminário, debatendo a atualidade e o futuro da administração da justiça dentro de uma perspectiva crescente de mudanças tecnológicas e organizacional. Dentro desse contexto, a importância estratégica da corregedoria de todos é sabido. As principais, digamos assim, função da corregedoria é fiscalizar e orientar as atividades dos órgãos e serviços judiciários e também administrativos na busca de constante aprimoramento da prestação jurisdicional. E eu sempre tenho dito que a atividade mais importante da corregedoria é orientar, porque é claro que a toda a corregedoria é inerente à função de fiscalizar. Entretanto, já o Poder Judiciário, quem sabe, é o poder mais bem fiscalizado deste planeta. Nós temos funcionando junto ao Conselho Nacional de Justiça, a Corregedoria Nacional, junto ao CJF, Conselho da Justiça Federal, a Corregedoria Geral da Justiça, nós temos a Corregedoria Regional, além do Tribunal de Contas, e também os magistrados são fiscalizados, embora indiretamente, pelos seus atos jurisdicionais, quando é interposto um recurso com relação à sua decisão.
seja pelo STF, seja pelos tribunais superiores ou pelo próprio Tribunal Regional, mesmo na atividade jurisdicional, nós somos fiscalizados. Então, a fiscalização, temos também de Tribunal de Contas da União, e a fiscalização maior que sofrem os juízes federais, que é o próprio Ministério Público que atua junto à primeira instância, e também a própria parte, os advogados. Hoje, essa fiscalização não se limita apenas aos advogados. A própria parte hoje, em razão dessa tecnologia que nós dispomos hoje, a própria parte fiscaliza diretamente a atividade dos seus juízes. Ele entra hoje no sistema e sabe se o seu processo foi ou não já despachado pelo magistrado. Aquela antiga desculpa que alguns advogados davam, de que, olha, o processo está na mesa do juiz, não mais cabe hoje em dia, porque a própria parte está lá e entra no sistema e sabe se essa afirmação é verdadeira ou não. Então, nós estamos vivendo hoje uma verdadeira revolução tecnológica que traz grandes influências para todos nós. Dentro desta perspectiva da atividade da corregedoria, nós verificamos que a correição é a ferramenta, ou talvez a mais importante ferramenta, que dispõe a corregedoria para orientar e também fiscalizar, digamos assim, os juízes, enfim, a atividade jurisdicional. Historicamente, esta correição sempre foi efetivada de maneira presencial. Isso por duas razões. Primeiro, era impossível estabelecer um contato pessoal entre o tribunal e a unidade jurisdicionada. E também a necessidade de análise de processos físicos. Então, essas duas questões limitavam, por exemplo, uma correição virtual. A correição sempre era presencial quando o corregedor, com a sua equipe, dirigia-se à unidade jurisdicionada para, então, verificar o andamento do serviço, a organização cartorária, enfim, como estava funcionando a nossa justiça. É claro que hoje, com a introdução do processo eletrônico, eu digo uma verdadeira revolução na justiça, tudo está mudando e mudou bastante. Bom, essa correição presencial, ela tinha alguns problemas, qual seja, a correição é complexa e onerosa, porque importava no deslocamento do corregedor e sua equipe, como eu já disse, para suas unidades, onde, muitas vezes, dependendo do sistema utilizado para a correição, ficava vários dias correcionando uma vara. Porque eu tenho conhecimento de que, inclusive até hoje ainda, tem corregedorias que fazem uma correção de todos os processos, não é, que existem na vara. Examinam um por um os processos. E outros, mais modernamente, evidentemente, fazem essa verificação processual por amostragem. Mas, como se trata de processos físicos, era necessário a presença do corregedor e da sua equipe para esse tipo de análise. Bom, só para ter uma ideia, no ano de 2012, portanto, no ano passado, esta nossa quarta região realizou cerca de 16 correições virtuais. E as demais 93 foram realizadas pela modalidade presencial. E a gente verifica pelos levantamentos efetuados que realmente esta correição presencial demanda um custo muito oneroso para o tribunal, numa época em que nós não dispomos mais daqueles recursos que nós dispunhamos antes. Hoje, qualquer, digamos assim, custo que tem o tribunal é muito
difícil, em razão da própria economia que atravessa o país, enfim, de todo um contexto que deriva da própria autorização legislativa, vontade, inclusive, da própria administração. Então, tem vários percalços que recomendam que, quanto menos despesas tenha um tribunal, melhor é o tribunal. E o processo eletrônico, ou a correição virtual, ela vai de encontro a esses anseios e esses desejos. Outros fatores que também interferem na realização da correição presencial é que, no âmbito da Justiça Federal, por exemplo, nós, há pouco tempo, tivemos a criação de 230 varas no Brasil, de varas federais. Quanto mais varas, mais dificuldade nós encontramos em fazer essas correções presenciais. Além de outros problemas que nós temos, não é? Essa correição, mesmo seletiva, não é? Ela demanda um tempo muito grande e o deslocamento, como eu disse, de uma equipe inteira. E quanto maior é o número de unidades a ser correcionadas, mais despesas, mais tempo nós gastamos. Também no aspecto da Justiça Federal, outra coisa que dificulta, digamos assim, a correição presencial, é que nós hoje estamos instalando, nos lugares possíveis, o JEFA, o Juizado Federal Avançado, e também o chamado UAA, que é a Unidades Avançadas de Atendimento. Então, tudo isso está tornando maior a Justiça Federal de primeira instância, e aí também advém a dificuldade que eu mencionei. E o outro fator, mais importante também, é a implementação e avanço do processo eletrônico. Ela traz uma outra visão, uma outra necessidade que tem a administração de, utilizando esse tipo de processo virtual, que já foi debatido muito aqui, creio, nesse seminário, dificultam aquela correição nos moldes tradicionais. E claro que a Corregedoria também não está imune a esses avanços e essa tecnologia e deve sempre estar se adaptando para melhor desempenhar as suas funções. Dentro desse aspecto, inclusive, quando assumi a Corregedoria, a primeira coisa que eu fiz foi atualizar a consolidação normativa. Se não me engano, foi elaborado pelo próprio Dr. Darós. Desde aquela época, nós tínhamos a mesma consolidação. Quando houve várias mudanças aqui na Justiça. Várias normas que emanaram do Conselho de Justiça Federal, do CNJ, e também a adoção do processo eletrônico tinha tornado a nossa consolidação defasada. Então, a primeira atitude que eu tomei na Corregedoria foi atualizar, e agora vou apresentar essa consolidação. Após muito tempo de estudos e debates, nós vamos apresentar ao tribunal para a devida aprovação. E dentro dessa perspectiva também do processo eletrônico, nós temos também proposto a reestruturação das corregedorias regionais. Isso junto ao CJF. Eu fui designado pelo Corregedor-Geral para elaborar uma minuta de anteprojeto, que deve ser aprovado pelo CJF e apresentado para todos nós da Justiça Federal. E, além do aumento de juízes auxiliares, nós temos aqui na 4ª Região apenas um juiz auxiliar.
Para ter um exemplo, no estado do Paraná, a Corregedoria Estadual, ela tem 7 juízes auxiliares. E outros estados também. Eu tenho tido contato com várias corregedorias estaduais, onde aprendi muitas coisas, experiências exitosas da Corregedoria Estadual, e estou tentando implementar dentro do possível, com as devidas adaptações para a Justiça Federal. E uma dessas constatações era de que, para um universo, nós temos hoje cerca de 400 juízes federais, mais de 500 funcionários diretos. Uma corregedoria com apenas um juiz auxiliar está ficando muito difícil. Por quê? A corregedoria não é só a correição. Ela tem várias outras atividades importantes. E, se não houver uma equipe para tratar de todos esses assuntos, a tendência é de que vai falhar a atuação da corregedoria. Nós temos, como todos sabem, que gerenciar cada vara, para que não fique nem um minuto uma vara sem um responsável. Quando não tem um responsável automático, é claro que a corregedoria que designa, né, os juízes, seja por um dia, seja pelo meio-dia, tem que designar o juiz para ser responsável por aquela unidade. Além disso, atualmente, ainda na corregedoria, a responsabilidade sobre o vitaliciamento dos juízes, o acompanhamento desse vitaliciamento, está afeto à corregedoria. Então, nós temos, dentro da corregedoria, várias atividades que necessitam também de muita atenção para que tudo funcione correta e normalmente. E também agora, nós estamos propondo, dentro da nossa corregedoria, também graças à tecnologia que nós estamos dispondo, de elaboração de relatório gerencial de unidade judiciária. Qual seja, nós estamos concentrando na corregedoria, isso aqui na nossa região não acontecia até hoje, todos os dados que estavam esparsos em vários setores do tribunal, para que o corregedor possa, de imediato, tomar conhecimento de todos os detalhes de uma vara. Inclusive, esse gerenciamento não é da produtividade de juiz, é da vara, é gerenciamento da unidade judiciária, ou seja, de uma vara. O corregedor vai ter condições de, online, inclusive, verificar todo o histórico da vara, qual é o juiz que está à frente, se o juiz está de férias, está... Esses detalhes, tudo, até hoje, tudo estava esparso dentro de vários departamentos do tribunal. Hoje, doravante, nós vamos ter essa possibilidade do corregedor ter, de imediato, todas as informações para que possa tomar as atitudes, inclusive acompanhar o gerenciamento da vara, qual seja, se aquela unidade, a produtividade, não do juiz, mas da unidade, está dentro da normalidade. E ele pode, fato este que somente era constatado quando o juiz entrava em contato com a corregedoria, ou quando havia uma correição, é que a corregedoria ficava sabendo de detalhes sobre a vara. Hoje nós vamos dispor, no momento que quisermos, dentro da corregedoria, como está, digamos assim, a atividade daquela vara. O que necessita dentro de um parâmetro que é previamente traçado. Bom, só tudo isso que nós estamos incrementando na corregedoria. E digo que isto é possível realmente em razão das novas tecnologias e novo método de administração moderna, não é, que nós estamos utilizando na nossa 4ª região. E a correição virtual, com toda essa virtude, creio eu, surgiu. Aqui na 4ª região, ela surgiu no ano de 2011, com o desembargador federal Luiz Ricardo Castro Lugon. Ele, inicialmente, utilizou-se dessa tecnologia para fazer a correição virtual,
mas inicialmente, somente naquelas varas em que não havia problema nenhum. Era uma vara que, antecipadamente, nós já sabíamos que estava funcionando normalmente, não é? Então, aquelas varas tidas como varas sem qualquer problema, que eram feitas essa correção virtual. Depois eu vou entrar em detalhes como é feita essa correção virtual. Mas foi o doutor Lugon que, no final da gestão dele, ele incrementou, né? Inclusive, elaborou uma cartilha, não é, para que pudesse ser implementada. Mas a correção virtual não serve apenas para as varas que não têm problema. Nós, partindo da ideia do Dr. Lugão, desenvolvemos a nossa correção virtual iniciando, inclusive, o exame de processo por amostragem. Dentro da corregedoria, nós temos condições de entrar nos processos como se fosse naquela correção presencial, em que o juiz vai lá, examina, o corregedor vai lá, examina cada processo para ver, né, os lançamentos que já foram efetuados, os detalhes de cada processo. Hoje é possível, pela correção virtual, nós fazermos isso dentro da corregedoria. Então, dentro da corregedoria, a gente já, previamente, antes da correição, nós já pedimos para varas, damos a relação dos processos que serão examinados por amostragem e a equipe já aqui da corregedoria examina. E a correção hoje também é facilitada porque na Justiça Federal nós temos as inspeções anuais que o próprio juiz, eu chamo isso de um balanço, né, da vara, que o juiz fecha a vara, inclusive suspende as suas atividades e faz todo o acompanhamento e o levantamento de o que está acontecendo na sua vara, se existe... Hoje não existe mais processos extraviados, mas antigamente havia alguns processos que estavam extraviados, alguns processos que ficavam com carga para o advogado durante meses e meses, até anos, e, para isso, existia a inspeção que o juiz examinava todos os processos, né? Mas, com o surgimento do processo eletrônico, tudo isso ficou facilitado. Então, a Corregedoria utiliza daquelas inspeções que são mandadas, todo ano, quando termina a inspeção, nós louvamos nela, examinamos, antes, inclusive, também de fazermos a correção virtual, e já nós temos mais ou menos uma radiografia da situação da vara. E é isso, complementamos agora, então, com a correção virtual, inclusive checando se aqueles dados que estão na inspeção estão corretos ou não estão corretos. Então, essa é o surgimento, digamos assim, da correção virtual na nossa região. E a correção virtual tem as suas características, que são as seguintes. Permite a realização da correção ordinária por meio de videoconferência, em que a comunicação em áudio e vídeo é efetuada em tempo real. Ela também possibilita maior eficiência na realização das atividades, pelo uso da tecnologia da informação na análise de processos eletrônicos à distância, a fim de identificar eventuais problemas. Reduz custos operacionais com deslocamento e hospedagem. Poupa tempo útil a ser aplicado em outras atividades da Corregedoria, igualmente relevante. Bom, eu participei de diversas reuniões de corregedores da Justiça Federal em Brasília, e no primeiro momento que eu anunciei que na 4ª região nós estávamos fazendo as correções virtuais, houve, digamos assim, uma certa indignação, pelo que eu percebi. Teve um colega corregedor que disse, não, mas isso não é correção. Correção tem que o juiz ficar de olho no olho, né, do juiz para poder fazer a correção correta.
e também a necessidade que tem, por exemplo, do corregedor estar presente fisicamente no local para verificar tudo, conversar com os juízes e tal. Foi uma reação, não é, até para mim inesperada, porque eu estava anunciando que estava fazendo algo interessante, algo inovador, né? Mas sempre há, digamos assim, aquela reação, né, inicial de que isso não pode dar certo. Mas, quanto a isso, nós já estamos acostumados. E eu lembro que no início dos anos 90, quando a secretaria ainda controlava os processos através de fichinha, e foi introduzido o primeiro computador, vários diretores de secretaria mantinham à parte o controle manual, não é? E levou quase um ano para que fosse tudo normalizado. Então, aquela desconfiança natural das inovações sempre existe, e também não foi diferente nesse caso da correição virtual. Tive que explicar que não é bem assim, que a correição ela faz, não é? Esses problemas, essas preocupações e dificuldades, na verdade, não existiam. Bom, basta dizer que, para nós também, facilita e facilitou a correição virtual em razão do processo eletrônico bem avançado que nós temos na 4ª região. Nós temos mais de 1.500.000 processos virtuais. Então, isso possibilita que, dentro da corregedoria, o corregedor acompanhe, né, a tramitação processual, faça a verificação, como eu já disse, de processo a processo à distância. Só para dizer, nessa minha gestão da corregedoria, eu vou fazer cerca de 20% das correições virtuais. E para mostrar como gradativamente está aumentando essa possibilidade, no cronograma do primeiro semestre de 2013, desse ano, portanto, de um total de 34 correções possíveis, nós vamos fazer 10 correições, o que equivale a uma proporção de 30%. No geral, como eu disse, é 20%. Mas, na medida em que estamos avançando no tempo, né, vai crescendo essa proporção. Creio eu que o futuro corregedor vai poder fazer de 40, 50, 60 processos, né, a correção, varas em correções virtuais. 50% das correções no sistema virtual. E daqui, talvez, mais 2 anos, se quiser ser feito, poderemos fazer de 80% a 100% das correções virtuais. Eu, como já disse, a vantagem de tudo isso é significativa. Não é? Bom, aquelas preocupações que foram demonstradas no início, na necessidade da presença do corregedor nas suas unidades, pode ser perfeitamente realizado mesmo na correição virtual. Na correição virtual, como eu disse, tudo é feito através de videoconferência, através da própria corregedoria. Nós hoje dispomos na corregedoria de aparelhamento necessário, nós podemos fazer. E aquela preocupação que foi demonstrada de presença do corregedor na unidade, isso é realmente importante, diga-se de passagem, porque a presença do corregedor na unidade, e principalmente nas unidades mais distanciadas, é necessário. Porque na correição é o momento em que a vara, o juiz, vai ter o contato direto com o tribunal. Naquele dia, o tribunal está, ou naquele dia, ou nos próximos dias que está havendo a correição, é o momento em que o tribunal está perante aquela unidade,
para dialogar, para verificar, não só fiscalizar, mas para orientar, enfim, para saber o que está acontecendo, o que é necessário para o aprimoramento. Então, é aquele momento, não é, em cada 2 anos que ele tem voz perante o tribunal, não é, voz e vez perante o tribunal. O tribunal está dedicando aqueles dias somente para aquela unidade judiciária através do seu corregedor. Então, é importante esta aproximação, esse contato pessoal do corregedor, diga-se tribunal, né, com a sua unidade, com seus funcionários, com seus juízes. Mas isso é perfeitamente possível. Por quê? Porque podemos fazer a correção virtual e o corregedor, sem a necessidade de acompanhamento de sua equipe, vai ao local, vai conversar com o juiz, e inclusive com uma vantagem. Ele já fez todo o levantamento, né, da vara virtualmente, e já pode até detectar alguns problemas que existem e dialogar diretamente. Também não impede de examinar se as armas, porventura, apreendidas, estão devidamente guardadas, como está o depósito judicial, enfim, se o advogado é bem recebido pelo juiz, não é? Se está funcionando regularmente. Isso o corregedor pode chegar, ele, ou no máximo acompanhado de um assessor, para fazer essa visita e manter esse contato que é importante e necessário. Então, o fato de ser feita a correção virtual não significa de que eles não vão ter esse contato pessoal, porque o contato visual ele vai ter por videoconferência no dia da correção. Mas esse contato pessoal, não é, dos funcionários e dos juízes com o tribunal através do corregedor, isso é perfeitamente possível, com a grande vantagem de diminuição de custos. E também, não esqueçamos de que, na medida em que não há necessidade de deslocamento de funcionários, esses ficarão na corregedoria, efetuando outros trabalhos, não é, igualmente importantes, ou inclusive cumprimentando o resultado da corregedoria. Porque é notório aqui a dificuldade hoje em repormos e termos servidores suficientes em toda a área. Todos nós ressentimos dessa necessidade. Mas isso, nos dias atuais, é praticamente impossível, e cada tribunal vai ter que gerenciar, não é, os seus recursos humanos, materiais, para que possa cumprir com a sua missão. O perfil do juiz, já deve ter alguém dito aqui, mudou bastante, né? Na minha época, inclusive, o juiz somente se preocupava, o doutor Vladimir lembra, de sentenciar, não é, e despachar. Hoje, o juiz ele tem que ser um administrador. Tem que entender um pouco de administração para poder bem administrar hoje uma vara. Então, hoje, digamos, por isso que eu digo que estamos vivendo uma revolução. O próprio perfil dos funcionários com o processo eletrônico mudou. Hoje, a atividade meio praticamente não existe. Eu sempre digo e brinco, quando vou fazer as minhas correções, de que aquela figura do supervisor de atendimento ao público que nós tínhamos é um cargo em extinção. Não é? Com o processo eletrônico não há mais aquela necessidade. E esse supervisor, na verdade, era a vitrine da Justiça Federal. Porque o advogado chegava e era atendido, em primeiro lugar, pelo supervisor, que deixava a primeira impressão. Hoje é um cargo em extinção. Então, por isso, hoje vivemos dentro do Judiciário Federal, principalmente, uma revolução. Tudo em razão da tecnologia, não é, que nós estamos utilizando. Bom, como é que é efetuado a dinâmica da correção virtual? Bom, ela basicamente se desenvolve em 2 videoconferências. E nós temos também aqui dizer de que, no âmbito da Justiça Federal, principalmente na 4ª região,
nós conseguimos dotar cada unidade judiciária, não é, doutor Picarelli? De aparelhos de videoconferência, né, computadores, laptops, enfim. Todo juiz hoje tem a ferramenta necessária, né, para utilizar dessa tecnologia. Então, em todas as nossas varas, inclusive do interior, nós temos aparelho de videoconferência que é utilizado não só para correição, mas sim para várias outras atividades, inclusive sustentação oral, que é feito hoje na 4ª Região. Qualquer advogado pode chegar em qualquer unidade judiciária e fazer uma sustentação oral perante o tribunal, né? Além dos cursos à distância, evidentemente, que nós temos condições de oferecer para mesmo os juízes mais distantes da sede do tribunal. Bom, essa videoconferência como é feita? Inicialmente, a equipe, o corregedor e a sua equipe, reúne-se numa sala de conferência, né, e faz a abertura oficial, já previamente solicitando, no horário determinado, que os juízes e os diretores, secretaria e os funcionários estejam no local. Então, é feita a abertura, é feita a apresentação do próprio corregedor e da sua equipe, e explicado o que cada um deles vão fazer naquele dia da correição. Depois dessa abertura, o corregedor vai conversar reservadamente com os magistrados, também através de videoconferência. Evacua-se as salas, tanto da corregedoria como da vara, e o juiz, então, vai conversar reservadamente com os magistrados. Individual ou ambos, depende da situação de cada local. Onde há um diálogo, não é, sincero, aberto, entre o corregedor e os juízes, onde é indagado quais são os problemas, quais as dificuldades que eles estão tendo naquela unidade jurisdicionada. Enfim, é o momento, digamos assim, de abrir o coração e fazer as reivindicações, né, evidentemente, que tenha que ser feito. E fico à disposição também, durante todo o dia, quando qualquer juiz quiser retornar e falar novamente, é só avisar que nós vamos também, reservada ou coletivamente, nós vamos conversar. Bom, esse é o primeiro passo. Depois nós temos o diálogo da assessoria com o diretor de secretaria e com os funcionários, fazendo inclusive a tal chamada setorização. A equipe conversa diretamente, através de videoconferência, com os funcionários. Também, se algum funcionário quiser conversar reservadamente, seja com o corregedor, seja com a equipe, ela é assim efetuada. Depois de todo esse... Enquanto uma outra equipe, evidentemente, está fazendo a verificação dos processos, né, virtualmente, entrando em cada processo que previamente foram separadas na vara, para verificar o andamento processual, enfim. Nós temos condições, como eu disse, de entrar no processo eletrônico, isso facilita, né, entrar no processo eletrônico e também examinarmos, né, o andamento processual, enfim, a verificação processo por processo. E também, se tiver algum problema de um processo sigiloso, também isso não vai, digamos assim, impossibilitar que o corregedor adentre, é claro, com todas aquelas reservas e cuidados necessários a um processo sigiloso, que o corregedor entre no processo para verificar. Então, tudo isso é possível sem, inclusive, prejudicar, por exemplo, um processo sigiloso.
Então, a outra equipe está verificando dados da correção e inspeções anteriores, outros previamente solicitados pela Corregedoria, sana dúvidas sobre procedimentos e rotinas, é claro, a equipe vai verificar como é a rotina que está sendo desenvolvida, né, quais são os procedimentos que são efetuados, e vai dialogando, através de videoconferência, com os funcionários, os servidores da vara. Bom, também nós, dentro dessa correção, nós fazemos o que chamamos de colheita das boas práticas. Dentro daquele princípio de que ninguém é preciso reinventar a roda, todas aquelas boas práticas que são desenvolvidas, e olhe, é surpreendente como, em diversos locais da nossa região, juízes, servidores, desenvolvem uma ferramenta interessante. Ora é para adotar uma planilha, ora para rotina de trabalho, não é? São vastas, digamos assim, as experiências que a vara desenvolve. Então, a função da Corregedoria também é colher essas boas práticas e depois difundir, para que outros a utilizem. Isso já é uma prática antiga do nosso tribunal. Mas, ultimamente, estava esquecida e nós, agora na nossa atuação, nós começamos, não é, novamente a difundir. E nós temos mais de 10 boas práticas como sugestões a serem adotadas pelas várias unidades. E, com efeito, já foram aproveitados essas experiências de outros colegas, de outros servidores, que têm dado bons frutos, bons resultados, e demonstrando, enfim, que isso deve ser sempre, né, continuado, porque sempre, em diversas localidades, sempre tem um gênio que aparece, né, e faz uma descoberta, ou a coisa que às vezes era óbvia que nós não notávamos, não é? Que ele põe em prática e isso é aproveitado por todos. Bom, ainda dentro dessa correção virtual, o corregedor reúne-se com a sua equipe no final da tarde e verifica, troca ideias, verifica o que foi, não é, constatado e faz, então, um relatório, né, uma minuta de relatório, e depois o relatório, fazendo vários apontamentos, não é? E aí, nesse relatório, contém todos os dados estatísticos, né, inclusive do dia, quantos processos em andamento, enfim, qual é a situação, né, da vara. E fazemos digamos assim, essa conferência, não é? Trocamos ideias e, novamente, reunimos novamente para, junto com os juízes e os servidores da vara, para, então, nós comentarmos sobre a correição. Então, no mesmo dia, nós fazemos a correição em uma unidade, em uma vara. E, nesse contacto final que nós temos, o corregedor vai apontar algo, ou as coisas que, digamos assim, chamou a atenção do corregedor, e vai fazer as recomendações e algumas determinações. Evidentemente que determinações são mais no aspecto administrativo, porque mesmo o corregedor não pode interferir no aspecto jurisdicional dos juízes, né? Aí nós, nessa reunião, comentamos, fazemos, então, as recomendações e as determinações e damos um prazo para que aquelas recomendações sejam cumpridas e as determinações sejam cumpridas. Esse prazo varia de situação de vara por vara. E nós fazemos
o acompanhamento do cumprimento dessas determinações. Naquele prazo, se não vierem as informações, é contactado a vara, não é? E nós estamos sempre acompanhando. Na modalidade presencial, como era feito antes, era mais difícil isso, não é? Hoje a tecnologia permite, assim, uma agilidade maior. Antigamente, não raras vezes, o corregedor fazia uma determinação ou algumas recomendações que somente eram verificadas se foram ou não foram cumpridas quando outro corregedor, numa outra correção posterior, ia verificar. Hoje não, hoje nós temos condições, e fazemos isso, de manter esse diálogo, não é? Através dessa tecnologia, mantermos um diálogo permanente com as varas. Então, essa é a modalidade que não tem nada de novo, digamos assim, de extraordinário, mas são aquelas ferramentas que está colocada à nossa disposição, que nós utilizamos e traz grandes resultados para a própria administração da justiça, para a própria eficiência dessa administração. Enfim, nós temos que curvar a realidade. A tecnologia, ela é necessária, não só a tecnologia, mas hoje o judiciário está muito bem mais transparente, né? É de nós exigido o retorno, não é? Então, no aspecto organizacional também, as modernas, né, estruturas, as mudanças que nos impingem, nós estamos aptos, digamos assim, a absorver tudo na busca do constante aprimoramento da prestação jurisdicional. Era mais ou menos isso que eu gostaria de transmitir aos senhores. Estou convencido de que cada dia mais, não é? Com o processo eletrônico, com a correção virtual, com a mudança organizacional moderna, e hoje nós também preocupamos muito com a própria saúde laboral dos funcionários, porque, na verdade, o processo eletrônico traz tantos benefícios, mas também traz alguns problemas, inclusive de saúde para os nossos servidores. E a corregedoria também, quando vai fazer essa correção mesmo na virtual, sempre verifica se os móveis, o diretor da seção não gosta muito, porque nós sempre orientamos os juízes, né, para que gestione junto à direção do foro para troca de móveis, né, ergonômicos, enfim, que atenda isso, que atenda aquilo. Ora é uma questão de ventilação, enfim. A corregedoria sempre examina todos esses aspectos, né, e faz as recomendações aos juízes para que, junto ao diretor de secretaria, que é o competente, né, faça, digamos assim, as adequações necessárias. Bom, então, terminando, agradeço a paciência de todos, estou à disposição para questionamentos, e creio realmente e sinceramente de que esta é a única possibilidade de nós darmos conta do crescente trabalho que nós estamos tendo no judiciário. É a utilização da nova tecnologia, enfim, do sistema e mudanças organizacionais. Muito obrigado. Nós temos algumas perguntas aqui. Eu agradeço ao doutor Tadac, excelente abordagem do tema, e que para nós é uma novidade. Registro aqui, já que o doutor Tadac falou, a presença do doutor Picarelli, diretor do Foro da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, do doutor Friedman Vetpap, diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná. Se alguém tiver alguma demanda lá, pode já passar para os dois, já estão presentes aí. Nós temos algumas perguntas. Vou tentar resumir aqui. Uma delas, doutor Tadac, é a questão... Tem uma primeira, estamos num evento de administração da justiça, temos a primeira
que ele está relacionado com a dificuldade de relacionamento entre o juiz e entre a chefia, não fala juiz, entre a chefia e os servidores. Acredito que qual seria a abordagem então, da correção virtual para um problema como esse? Sim, é possível, evidentemente, que todo esse aspecto é conhecido pela corregedoria. Mas por isso que eu disse que a possibilidade, qualquer funcionário pode isoladamente comunicar-se com o corregedor ou com a equipe. Isso não, o sistema de correção virtual não inibe o funcionário de contactar diretamente, sem a interferência do juiz. Ele pode, na sala, sozinho, ter o contato direto, através de videoconferência, não é, com o juiz. Não sei se já chegamos a ter esse tipo de contato, mas é perfeitamente possível. O funcionário diz, olha, eu quero falar pessoalmente e isoladamente com o corregedor. Tudo bem, tranquilo. Peço para que, lá na unidade judiciária, né, somente fique na sala o funcionário que quer fazer alguma reivindicação ou alguma queixa da sua chefia. Tudo isso é possível. Tem uma outra questão aqui, doutor Tadac, que é em relação ao papel das ouvidorias. E eu aproveito também para adicionar como seria o futuro das ouvidorias, né, com a relação à corregedoria, e eu aproveito para adicionar o seguinte, se o número de queixas na ouvidoria, se ele é um dos fatores que levam o corregedor a decidir por fazer ou uma correção virtual ou para visitar uma vara, se isso tem sido um parâmetro de reclamações na corregedoria? Não tem sido, não sei se é característica da nossa região, mas a ouvidoria não tem passado tantos problemas, porque parece-me que eles mesmos parece que resolvem a maioria dos casos na ouvidoria, né? Então, são raros os casos que é passado para nós, né? O que nós temos muito na corregedoria são reclamações de advogados ou da parte, mas que são quase sempre, ou na maioria das vezes, são arquivados, porque se trata de reclamação contra a decisão, contra o teor da decisão judicial, né? É claro que todos nós recebemos essas queixas e nós, né, deixamos bem claro para ele, ó, esse é um problema jurisdicional que deve ser enfrentado através de recurso próprio, não é? Através de agravo, através de apelação, né, ou mandado de segurança, enfim, com os mecanismos que possui. E na nossa seara, na corregedoria, são assim, esse tipo de reclamações que tem. Raras vezes tem outro tipo de reclamação, mas nós atendemos, evidentemente, na medida que forem encaminhadas para nós. Então, o senhor não vê um conflito, no futuro, um conflito entre as ouvidorias e as corregedorias? Me parece que esse é o objetivo da pergunta sim, aqui, me parece. E eu creio que não. A ouvidoria também é importante porque ela é mais, digamos assim, é mais fácil a população dirigir-se à ouvidoria do que à corregedoria. A experiência que eu tenho é que realmente a corregedoria é acionada muitas vezes mais pelos advogados, né, do que a própria parte. A própria parte parece-me que tem procurado mais a ouvidoria, com aquelas queixas, né, naturais e tal. E a corregedoria ela é mais, assim, digamos assim, entre aspas, especializada, né? As pessoas que dirigem, claro que tem pessoas também que não são advogados, são partes que às vezes trazem algum problema, mas é bem menor do que essa gama de reclamações, né, dos advogados com relação às decisões judiciais. Bem, tem uma outra aqui, que é aquela pergunta que eu digo que o doutor Tadac disse, que ela pode vir ao contrário do que a gente às vezes pretende. Ela diz assim, que o IPROC tramita mais rápido e que o juiz, então, teria mais tempo e que a corregedoria ainda cobra os 10 dias para despachar. E se a corregedoria pretende dilatar esse prazo. Aí eu penso assim, só falta o corregedor dizer, não, como é processo eletrônico, a gente vai diminuir de 10 para 5, porque pode fazer mais rápido. Não, vamos examinar. Mas essa ideia, né, se existe a ideia de dilatar esse prazo.
Porque nós vamos ganhar o Já tempo parte da de tramitação do eu acho, equivocada, né, de uma base equivocada. O processo eletrônico, ele não alivia o trabalho do juiz, muito pelo contrário. Os processos voltam muito rapidamente para a mesa do juiz. Então, tanto que é necessário que a administração do tribunal, como eu disse que é uma revolução, e dentro dessa revolução vários aspectos surgem. Por exemplo, na atual estrutura, nós temos mais técnicos do que analista. E o processo eletrônico está demonstrando de que é necessário mais analista do que técnico. Porque aquele serviço meio, né, que era exercida, não tem mais deslocamento de processo, não é? Essas atividades meio que nós tínhamos. Hoje, essa atividade meio foi absorvida pelo processo eletrônico, o processo volta muito rapidamente para o juiz. Então, dizer que o processo eletrônico o juiz ficou mais folgado, eu creio que não é essa uma verdade absoluta, né? O processo volta muito rapidamente para o juiz tem que estar muito atento, não é? Para que possa proferir sua decisão em tempo hábil. E toda essa mudança de estrutura, como de servidores e tal, evidentemente que é para futuro, né? Próximo, o futuro mais distante, mas eu tenho que ser pensado nesses termos de mudança de critério, de servidores, enfim. Precisamos de mais pessoal da área de informática, não é? Porque o processo eletrônico tem essa demanda de pessoal, a não ser que o tribunal, né, terceirize esses processos eletrônicos, que não é o caso da nossa região. Então, há necessidade de mais técnicos, analistas de informática e também analista, né, do que técnico judiciário, porque o perfil dos processos na Justiça Federal, em razão do processo eletrônico, mudou bastante, está mudando e vai mudar. Eu, então, agradeço a Vossa Excelência a disponibilidade e a palestra. Eu peço desculpa, ficaram duas perguntas que nós não vamos encaminhar, porque me parece que nós estamos já com o horário um pouco adiantado. Eu lembro, então, que nós retornaremos às 14 horas. Nós temos uma mesa redonda sobre novas fronteiras da administração da justiça, com o desembargador Cândido. Nós temos as mutações do trabalho da saúde, né? Temos ainda o Dr. Carlos Alberto Colombo, da Diretoria de Secretaria de Recursos Humanos. E temos o Dr. Gustavo Binemboim, a palestra às 15h30, e ainda a palestra de encerramento da doutora Marga e do colega Friedman Anderson Mandipap sobre passado, presente e futuro da organização judiciária. Então, bom dia a todos, e bom almoço, e retornamos às 14 horas. Quase deu horário.